A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, como é que você está? Você está feliz? Está contente? Espero que você esteja na expectativa pelo que nós iremos começar a vivenciar a partir de agora. Nós iremos iniciar nosso propósito de 40 dias para viver fé e milagres vindos do nosso Senhor Jesus, do nosso amado Espírito Santo, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. E eu te desafio a, junto conosco, fazer todo dia o devocional, todo dia a leitura desse livro, jejum, oração. E te desafio a exercer a sua fé para viver algo que você nunca viveu, para fazer algo que você nunca fez. E se você quer ter resultados diferentes, então faça coisas que você nunca fez até hoje. Quer ter uma intimidade, procurar ter esse relacionamento diário com Deus. E nós iniciaremos isso a partir desse livro, a partir desse devocional, a partir dessa campanha. E o que o Senhor vai fazer na sua vida é para esse tempo e posteriormente também. Nós vemos aqui que neste livro que nós estamos trabalhando, o autor ele faz uma pergunta: por que 40 dias? Por que nós estamos fazendo 40 dias de fé, milagres, para viver o sobrenatural através da fé? Por que 40 dias? E ele, entre muitas coisas, ele diz, por exemplo, o dilúvio durou 40 dias. Moisés ficou 40 dias e 40 noites com Deus no monte. O nosso Senhor Jesus, antes de iniciar um ministério poderoso de milagres, de cura, de libertação, para alcançar também os corações, para estabelecer o reino dos céus aqui, ele ficou 40 dias em jejum no deserto para ser tentado. Então nós vemos que há bastantes indícios do porquê nós devemos fazer 40 dias de propósito, de jejum, de oração, de devocional. Mas isso também não pode parar depois desses 40 dias. Isso tem que ser constante daqui para frente. E eu te desafio a, junto comigo, iniciar esse propósito, iniciar essa campanha e te dizer: não tenha medo, o Senhor é contigo e vamos viver coisas maravilhosas a partir desse primeiro dia de campanha. Então vamos lá, vamos trabalhar o nosso primeiro dia. 40 dias de fé e milagres. Primeiro dia nós vamos falar sobre vivendo por fé. Nós vemos aqui no nosso devocional no primeiro dia que já está escrito logo de início: está em suas mãos o poder de mudar a sua história. Versículo base, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Muitos de nós abortamos aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida, ou não experimentamos as promessas que o Senhor já confiou e disse que vai fazer, porque nós acabamos abortando isso pela nossa falta de fé. Porque muitas vezes a gente acredita apenas no que a gente vê, mas a palavra diz que nós temos que viver por fé e não pelo que nós vemos. O apóstolo Paulo foi um homem admirável. Ele viveu grandes experiências com o Senhor Jesus, sobre a direção do Espírito Santo. Ele se tornou uma grande influência para a igreja, para os cristãos, deixando todos os conselhos que nós precisamos até os dias de hoje. E ele diz que nós deveríamos transformar, renovar a nossa mente. E sendo assim, a gente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então a gente tem que começar a exercer a fé e ter a convicção do que a palavra diz, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, o texto diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que assim então vocês experimentem o que eu acabei de falar, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não devemos nos conformar com esse mundo, nós devemos buscar constantemente
a renovação da nossa mente, aquilo que a gente pensa. Porque, irmãos, por mais que a gente fala que tem fé, por mais que a gente exerce muitas vezes a fé, mas quando a gente olha para uma determinada situação, eu me vejo pegando, eu acredito que você muitas vezes se vê pegando em seus pensamentos, na sua própria mente, e trazendo obstáculos para aquilo que o Senhor pode fazer. Porque o nosso maior inimigo é a nossa própria mente. Muitas vezes até maior do que Satanás. Por quê? Porque muitas vezes eu e você, nós atribuímos o fracasso e coisas que acontecem conosco a Satanás, e muitas vezes somos nós mesmos que nos sabotamos através da nossa falta de fé, através da nossa incredulidade, através da nossa falta de renovação da nossa mente. A gente tem que renovar a nossa mente, tendo como base a verdade é o Senhor Jesus. A verdade é a palavra dele. E a nossa resistência mental é o que verdadeiramente nos faz, muitas vezes, tropeçar e retroceder. Vamos continuar aqui. Nós vemos que é perigoso para um cristão ter a sua mente engessada e cauterizada. Tem muitas pessoas, o que é cauterizar? É quando vou te dar um exemplo, você já deve ter visto algum filme, quando tem uma ferida aberta, eles pegam com ferro e queimam aquela ferida e cauterizam aquela ferida. E fica uma marca ali. A ferida estancou, mas ficou uma marca. Esse cauterizar da mente é muitas pessoas que às vezes eu penso de um jeito, eu acho que é assim, e a mente dela está cauterizada, ela não consegue se abrir para a mente dela ser renovada pelo Espírito Santo. E ela fica com a mente cauterizada, muitas vezes incrédula de que algo sobrenatural possa acontecer na vida dela. E nós não podemos ter a mente cauterizada. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, o Senhor Jesus diz assim: conheça as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor fala para a gente acreditar na verdade, a gente não ter a mente cauterizada, a gente não ser morno, não ser frio, mas para a gente ser quente. Ou seja, para a gente ter a verdade da palavra realmente fluindo em nosso coração e se transformando em atitudes. Então nós vemos o Senhor Jesus fazendo esse alerta. Nós temos que ter os nossos olhos espirituais abertos. A nossa mente tem que estar sob a ação do Espírito Santo, trazendo as verdades da palavra. Mas afinal, o que é ter uma mente renovada? O que é preciso para ter essa mente renovada? A primeira característica é crer que podemos transformar qualquer circunstância. Ter uma mente renovada é crer que podemos sim mudar qualquer situação. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus, porque é Ele quem te fortalece. O último exemplo que eu quero dar desse devocional, do nosso primeiro dia, é Jacó. Jacó teve a sua mente renovada. Vocês sabem muito bem como foi a história de Jacó. Jacó tinha um pensamento, ele era enganador, ele passava os outros para trás, ele viveu uma vida de mentiras. Mas tem uma hora na vida do ser humano, tem uma hora na sua vida, na minha vida, que não dá mais para se esconder de Deus. E ele decidiu ter a mente dele renovada. Ele teve um real e genuíno encontro com Deus, lá no Val de Jaboque. E a realidade dele mudou. A realidade, a perspectiva dele mudou. Talvez ele achava que o que tinha para ele daquele momento em diante seria só apenas a morte. O irmão dele vindo ao encontro, ele achou que ele iria morrer, a família dele. Mas um real encontro com Deus, permitir que Deus renove a sua mente, permitir que as mentiras saiam e a verdade que é Ele entre, muda tudo. E ele viveu um milagre, e ele viveu uma promessa, e ele foi alcançado através da fé, porque ele creu no Deus de seus pais. E você? Você crê no que Deus falou na sua vida? Você tem a sua mente cauterizada? Eu quero te desafiar
a renovar a sua mente com as coisas que vêm de Deus, com as coisas que vêm da palavra de Deus, com as coisas que vêm do alto. E assim como Jacó, que era chamado de enganador, mentiroso, Deus mudou a realidade dele. Ele passou a se chamar Israel, príncipe de Deus. Deus quer mudar a sua realidade. Deus quer mudar a sua vida e a minha vida através da nossa fé, através da renovação da nossa mente. E como diz o título desse primeiro dia é Vivendo por Fé. Você vive pelo quê? Te desafio. Primeiro dia dos nossos 40 dias de fé e milagres. Deus te abençoe grandemente.